Romanos capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Vamos lá. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, e semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que há de vir. Amém? Fala para o seu irmão: passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus, mas a palavra de Deus não há de passar. Toma o teu assento, em nome de Jesus. Preste atenção. Todas as vezes, todo ser humano ele tem uma pergunta diante de Deus: por que eu sofro? Todo ser humano tem essa pergunta. Por que eu nasci nessa família? Podia nascer numa família, para quê? Quantas pessoas que têm dinheiro, mas não têm saúde? Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm paz? Quantas pessoas querem conquistar o mundo, ganhar o mundo, correr atrás de coisas passageiras, momentâneas, como Paulo diz, que tudo vai passar, tudo é passageiro, e a pessoa não tem o que? Uma garantia da alma dela, a salvação. Qual é o teu investimento para a tua alma? Qual é o teu investimento para a tua alma? Você investe na poupança. Agora tem um tal de Drex. Agora tem um tal de uma moeda aí que gera dinheiro, faz crescer o dinheiro. As pessoas estão lançando todo o dinheiro dela, mas as pessoas não estão se lançando diante do Senhor. Agora eu quero trazer essa mensagem para o teu coração. Paulo, escrevendo as cartas aos romanos, ele sempre quando ele escrever algo, filósofo, ele entendia a mente do ser humano. Ele vai falar assim: eu me fiz de louco para ganhar o louco, eu me fiz de judeu para ganhar o judeu, eu me fiz de sábio para ganhar o sábio, eu me fiz de grego para ganhar o grego. Tu entendeu agora a mente de Deus e a mente de Paulo? Quando Paulo aceitou Cristo, quando Paulo teve um encontro com Cristo, Paulo já era inteligente, Paulo já era estudioso, Paulo tinha palavra, mas ele ficou mais sábio ainda e mais eficaz ainda com o poder da palavra. Então Paulo agora ele começa a ensinar a igreja. Paulo ele começa a mostrar para as igrejas, para os gentios, que há salvação. Para você ver que a morte reinava do tempo de Adão até o tempo de quem? Mas pastor, por que a morte ainda existe hoje? A morte existe para os ímpios, que morre e não sabe para onde vai a alma. Mas aquele que vive em Cristo tem vida eterna. Paulo está escrevendo aqui que a morte reinou até Moisés. Por quê? Porque depois de Moisés foi tudo planejado por Deus, porque ele ia vir, ele ia chegar na terra, ele que é o segundo Adão, aquele que não pecou, aquele que não errou, aquele que não falhou, aquele que não saiu palavra torta da boca dele, aquele que reinou, venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, e ele está vivo, sentado no trono, à direita do Pai, e dizendo: bendito é o Senhor Deus. Entendeu ainda o mistério? Preste atenção. O ser humano sofre porque ele quer. O ser humano sofre porque ele gosta. Ele acostumou. O brasileiro tem aquele jeitinho dele de dar um escape. Paulo, uma certa vez, ele fica olhando o grego, ele fica olhando os estados de futebol naquela época que tinha os greganos. E Paulo começa a dizer sobre a carreira do estádio. Paulo começa a falar sobre o atleta de Cristo.
que os homens que correm no estádio correm atrás de um troféu ou de um prêmio competitivo, mas nós corremos atrás de um prêmio, que ele é algo extraordinário, que o ladrão não rouba. A salvação. Então Cristo tem o domínio, esse segundo Adão tem o domínio sobre a morte, aquilo que o primeiro Adão deu para o diabo. Tem muitas pessoas que vivem ainda com a genética, com o mesmo DNA do primeiro Adão, a mesma mania, o mesmo jeitinho de brasileiro, né? Eu não fiz nada, foi Eva. O orgulhoso sempre vai ser assim, ele não vai reconhecer os seus erros. Mas o segundo Adão foi diferente. O diabo tentou enganar, apareceu no deserto, usou a palavra de Deus. Você não está achando que o diabo não conhece a palavra? Mais do que nós. Ele esteve no céu, ele estava lá, ele queria sentar no trono de Deus. Deus não precisou, aprenda uma coisa, que Deus não precisou sair do trono para lutar contra Lúcifer. Porque olha bem, aquele que quer vender a imagem de alguém, ele vai falar mal. E o que Lúcifer fez com os seus? Bater essa parte dele. Imagina o Lúcifer, bater essa parte. Você vai ficar do meu lado ou do lado de Deus? Você viu como que Deus é ruim? Não é isso que ele coloca na mente das pessoas? Porque Deus é tão margoso, que deixa as pessoas sofrer, que deixa as pessoas morrer na doença, que deixa... Não! A Bíblia é bem clara e bem determinada. Deuteronômio 30:19, Deus disse para Moisés assim: fala para o povo de Israel que tem o propósito a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, ó Deus dando a dica, escolhe, pois, a vida. Deus já está falando, escolhe a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Para você entender? Você quer que a sua família seja abençoada? Você quer que você seja abençoado? Então segue o exemplo do segundo Adão. Segue o exemplo de Cristo, a pisadura de Cristo. Viva como Ele. Se o seu inimigo tentar te destruir, o inimigo que eu estou falando, irmão, é aquela pessoa que a pessoa tem ódio dela. Talvez a pessoa pintou e botou com você, você tem ódio dela. E se morrer assim, não vai para o céu. Deixa ela para lá e ela para cá. Ué, não é da mesma família? Só se encontra quando é Natal e quando é Ano Novo. Aí quando morre, tadinha, é tão boazinha. Eu vou pedir perdão, vou chorar lá no caixão. Não adianta mais, morreu. Pedir perdão é quando está vivo. Perdoar é quando está vivo. Tem muitas pessoas que têm a característica do segundo Adão. Está vivendo como segundo Adão. Está na igreja adorando, mas o coração está longe de Deus. Louva o Senhor com os lábios. Louva a Deus com os lábios. O coração está longe. Tem rancor, tem ódio. Por que fulano da minha família tem e eu não tenho? Porque trabalha. Aprendeu? Sabe administrar. Deus abre porta para nós, irmão. Eu já vi pessoas viver bem, tranquila, em paz, com salário mínimo. E eu vou provar para você. Eu vivi dentro de um lar com a minha avó. A minha avó ganhava um salário mínimo. Você não via ela reclamar nada. Você não via ela falar assim, esse salário miserável, não. Ela ia lá tirar um 10% ainda. Levava na igreja. Você não via ela murmurando. Você não via ela xingando. Estava doente, ela estava dando glória a Deus. Ela estava bendizendo a Deus. Isso é a natureza do segundo Adão. Paulo ele vai ensinar a nós. Paulo diz que a tribulação traz paciência.
Mas tem, porque Jesus venceu. Se ele venceu, você pode vencer. Jesus veio como segundo Adão para resgatar aquilo que o primeiro Adão deu na mão de quem? Do diabo. O diabo foi esperto, inteligente. Ele usou uma maneira fácil. Qual? Por que ele não foi em Adão? Por que ele não chegou lá em Adão? E aí, Adãozão? Bem, Adão, Deus disse, né? Olha, desse fruto que você pode comer tudo, né? Por que foi logo na mulher? Não é que a mulher é o vaso mais frágil, como diz muitos. Não, a mulher deu vazão, a mulher deu ouvido à voz da serpente. A quem você está dando ouvidos? A quem você está emprestando os seus ouvidos? Não, eu estou emprestando meus ouvidos para minha vizinha, porque eu vou lá contar o problema para ela, e aí, na hora que eu estou conversando com ela, a minha alma, o meu corpo, eu sinto alegria, porque eu desabafei, eu me entreguei. Não, errado. A Bíblia vai falar assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com ele, e ele vai te responder. Ou não? Claro que é. Tem muitas pessoas que buscam informações em pessoas erradas, que não têm o mesmo espírito, que não andam no mesmo espírito. Como que eu posso saber que a pessoa está andando no espírito ou não? Pelas palavras dela, pelas palavras que saem da boca dela. Qual é a palavra que está saindo da sua boca? Será que nós somos como o povo lá do Egito, murmuradores? Deus está dando maná do céu? Todo dia de manhã Deus manda maná e o povo murmurando. Está no deserto com sede, Deus manda água, murmura. Está com fome pedindo carne, Deus manda cordonice do mar, até sair do nariz, está murmurando. Até que uma hora Deus explodiu, Deus falou, Moisés, chega. Moisés, chega Moisés, chega. Eu vou destruir esse povo, vou te dar um povo novo. Aí Moisés vai interceder. Moisés é bonzinho, irmão. Moisés foi bonzinho. E Deus ouviu Moisés. Olha como que Deus é maravilhoso. Deus ouviu o conselho de um homem. Deus parou para ouvir o conselho de um homem. Será que Deus não para ouvir o seu conselho? Será que Deus não para ouvir sua oração? Claro que para. A Bíblia vai falar no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 24 até o 25. A palavra vai dizer que o povo de Israel clama ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração do povo de Israel. E Deus lembrou de uma aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E aí ele disse, e eu desci para falar contigo, Moisés. Deus escolheu Moisés para ser o líder de Israel. Mas sabe por que Deus escolheu Moisés? Por causa do seu pai. Porque o pai dele começou a clamar, a mãe clamou, a família dele voltou para Deus. Quando o faraó morreu, o povo de Israel se uniu, e da tribo de Levi se uniu, falou, vamos voltar como era antes. Vamos voltar como era antes. Eu quero que você entenda uma coisa, para chegar no nível do segundo Adão, você pode. Como posso, pastor? Vamos por exemplo. Quem era Pedro? Pescador. Pescador gosta de mentir, acrescentar as coisas. É ou não é? Contador de história. Peguei um peixe desse tamanho, vai ver uma marinha. Pescador. Era Pedro. Olha como que estava a vida de Pedro. Vida financeira arrasada. Devendo imposto. Estava endividado. Não podia ver Mateus, que ele já queria socar Mateus. Levi. Toda vez que ele via Levi por causa de imposto, cadê esse camarada? Queria brigar. Jesus foi tão bom que colocou os dois juntos, como discípulo. Olha como que Jesus é lindo. Cata um crenqueiro com pimenta e coloca junto para fazer a obra.
Jesus pega aquele que te arrancou um do outro e coloca junto para fazer a obra. Está lá o Pedrão, Jesus chama ele. O que Jesus faz na vida de Pedro? Transforma a vida de Pedro. Quando Pedro leva ele para a casa dele, depois de uma noite decepcionada, que ele pescou, Jesus diz, lança a rede, ele lançou, ele pegou peixes, veio maravilhar, uma grande maravilha de Deus sobre a vida dele. Ele começou a ver os milagres de Deus, ele falou, esse aí é o cara. É esse aí que Moisés disse nas Escrituras, porque Pedro sabia, porque ele era judeu. Todo judeu, quando é criança, até os 13 anos, eles estudam o livro Pentateuco, inteirinho, os 5 livros inteiros. Nós não conseguimos ler nem a metade do Novo Testamento. Tem pessoas que não conseguem ler nem as epístolas de Paulo, não decora nada. Os filhos de judeu com 13 anos, você fala para ele o livro Pentateuco, ele começa, gente, no princípio, criou Deus, vai até que trono e vai indo, todinho, sem errar uma vírgula. Por quê? É educado. Foi educado ao quê? Aprender a lei, buscar na palavra. E hoje, nós temos tudo na mão. A palavra. E isso vai passar. Isso aqui, Jesus quando vier, vai ser como um livro comum. A pessoa vai olhar e falar, puxa, porque eu não acreditei. Vai estar aqui, ó. E ele virá. Aí você fala, nossa, mas já veio. Fiquei. Ele virá uma nuvem. Puxa, já veio, fiquei. Agora. Levou a igreja, arrebatou a igreja. A sua igreja não está mais na terra. Aí as pessoas vão ter que pagar pelo seu sangue. Você reparou que o som está esquentando? Isso aqui é um ensaio. É para o ser humano prestar muita atenção e saber como que é o inferno. É 100 vezes mais do que o sol que sentimos. 100 vezes mais. Não, pastor, não existe. Existe 3 caminhos. O céu, né? O inferno e o purgatório. Vai nesse purgatório, você vai ver o que você vai. Vai. Essa ideia do purgatório, quem veio com essa ideia? Depois de 1000 anos, levanta um homem corajoso, cheio da unção, cheio da graça, lê as Escrituras e diz que o justo viverá pela fé. Estou falando de Martim Lutero. Quem lê história, quem lê a Bíblia sabe que o Espírito Santo ficou 1000 anos sem manifestar o poder dele. Desde os discípulos, desde quando João morreu, a igreja se rompeu. Por isso que Jesus deu a revelação das cartas das igrejas da Ásia, do jeito que estava a igreja, tudo destruídas. De 1500, a igreja começou a perder tudo. Aí até que veio o quê? O Pentecoste, o que veio até o protestante, de Constantino para cá. Nós estamos vivendo o tempo da renovação do Evangelho. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje e te dizer para você. Tem muitas pessoas que estão vivendo a mente humana. Está indo pelo humano. A Escritura te ensina só uma coisa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. E ele diz: ser fiel no pouco e no muito te coloca. Bom, para com essa ideia. Para com essa ideia de você pegar, comprar algo. Deus não é mercadoria. Você quer conquistar? Você quer chegar a um pouco maior? Você quer ser uma pessoa de bens? Conquistar algo? Estuda. Faz alguma coisa. Abre o seu próprio negócio. Deus deu a ideia para o ser humano. Você já viu a história daquele homem lá que está rico, está arrebentando aí? Como que é o nome dele?